Senhor, meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui em Tua presença. Venha nos abençoar para que possamos aprender cada dia mais e mais. Abençoe aqueles que aqui estão e abençoe aqueles que aqui não puderam estar. Seja conosco hoje para todo sempre. Amém. Fizeram as atividades? Eu não vi, não vi. Eu não vi o vídeo, então eu estou perdido igual uma barata. Você está com a atividade aí? Eu estou, as duas. Então vamos lá. Primeira atividade aí é nome dos acordes, né? Você não tinha vindo, não? Eu fui numa festa, por que te vergonha de ligar no professor? Ó. Outra festa que eu fui, em primeiro lugar. Ainda bem que pelo menos o F e o G a gente sabe. O F e o G faz que é calma. A é o quê? Lá. Lá maior. Lá maior. C. Dó. Dó maior. G. Sol. Sol Maior. E. Mi. Maior. F. Fá. Maior. B. Si. Maior. E D. Ré. Maior. Esse D só ficou tão estranho. Hã? Parecendo um ó. Tem barriguinha aqui, né? Depois eu coloco aqui. Nossa, se eu soubesse que era fácil assim, entendeu? Que maldade, cara. E esse vai entregar? Vamos lá. BM minúsculo. Si menor. C. Dó menor. F. Fá menor. Ré menor. D. Sol menor. Lá menor. Mi menor. A escrita não importa, não, professor. Como assim? Você estava pensando que o Dó maior, deixa eu colocar com letra maiúscula e o menor. Não. Importa, Não. O que muda, quem tem que ser maiúsculo ou minúsculo, é só quando você quer dizer maior ou menor. A primeira letra aqui não vai interferir em nada não, tá? Somente isso. Porque quando a gente for fazer na cifra, na verdade, não vai vir escrito, né? O A maiúsculo, o M maiúsculo aqui na frente do A. Mas do menor vai vir seguido do M minúsculo. Se você colocar um M maiúsculo aqui, aí subentende-se que é maior. Mas como não existe, então a gente não coloca. É para não confundir, a gente só coloca M minúsculo quando for menor. E aqui a letra não interfere se ela é maiúscula ou minúscula, não. Tá? A primeira letra não interfere. Ok? Eu estava olhando o violão, o senhor ensinou os acordes menores e maiores. Quando vai fazer lá, às vezes não segue esse acorde, não. Rapaz, como assim? Para poder colocar os dedos, o dedo fica A posição dos dedos. Os dedos não é igual aos acordes, não. Os nomes das notas? É. É sim. Das cordas. As cordas não é que é igual, não. Tem colezinho, tem colezinho. Porque vai fazer o dó, vai embaixo, vai em cima. É porque é o seguinte, no violão tem a repetição, né? Porque nós começamos aqui com o acorde, é Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Aí, por exemplo, se eu pegar o acorde de Fá maior, eu pego aqui o acorde de Fá maior. Aí no acorde de Fá maior eu vou ter a nota Fá, que está aqui na primeira corda, tá? As cordas são de baixo para cima. Eu tenho a corda Fá, depois eu tenho o Dó, aí depois eu tenho o Lá, depois eu tenho o Mi, depois eu tenho o Dó de novo, depois eu tenho o Fá. Eu tenho mais notas, por quê? Porque eu tenho 6 cordas, tá? Mas todas essas notas do acorde, elas estão aqui, nessa posição. Elas só não estão na mesma ordem. Ela ficou em posições diferentes.
Ela fica em posições diferentes, mas todas as notas do acorde, elas estão aqui. As 3 notas que eu passar, igual nós vamos fazer agora, o próximo exercício, as 3 notas, elas vão estar aqui nesse acorde. Independente de ter 6 cordas ou não. Entendeu, mais ou menos? Na hora que eu vou passar o segundo exercício. Um dedinho aqui embaixo, um dedinho aqui em cima, um dedinho pra cá. Depois você acostuma, dona. O próximo exercício agora, a gente tem que colocar as notas que compõem o acorde. Aí o que acontece? A gente vê isso mais nítido no teclado. Tá? A gente vê isso mais nítido no teclado. Por quê? No violão você tem 6 cordas. E lá o que acontece? Não que não vai ter essas 3 notas, vai ter essas 3 notas. Porém, o que acontece? Igual eu falei, geralmente o professor que dá aula de violão, ele ensina para você a posição. Ele não te fala as notas que compõem o acorde. Aí por isso que a gente fica meio confuso. Já no teclado não, no teclado a gente tem que falar as notas que compõem o acorde. Por quê? Do mesmo jeito que você apertar Dó, Mi, Sol, você vai apertar Mi, Sol, Si, Fá, Lá, Dó, Sol, Si, Ré. Do mesmo jeito, a posição não vai mudar dos dedos do teclado. Então você tem que saber a nota. Já no violão não. O violão, o desenho dos dedos vai ser diferente. Você vai fazer Dó maior, Fá maior, Sol maior. Fica diferente a posição dos dedos. Então vamos lá, ó. Segundo exercício. Eu passei a cifra e eu quero o nome das notas, né? Então só escreve Si, Ré, Fá, Sol, é isso? Vou colocar para mim quais são as notas que compõem essa cifra. Nossa, As 3 notas. Então vamos lá. Um acorde de Si. Si maior. Qual é a primeira nota? Qual que é a primeira nota, gente? Sim. Lembra que eu falei com vocês? Todas as cifras. O nome da cifra é a primeira nota. Então a gente não tem como errar, não. Primeira nota. É o Si. Tá. Primeiro. Ré. E depois? Como que eu faço essa letra? Si, Dó, Ré, Ré, Mi, Fá. Vou contar 3, tá? Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Agora outro detalhe. Lembrando que da primeira para a segunda nota eu tenho que ter quantos tons? 2 tons. Da segunda para a terceira? Tom e meio. Então, para os maiores vai ter que seguir isso aqui. 2 tons e 1 tom e meio. Então vamos confirmar aqui. Ó. De Si para Dó eu tenho o quê? Eu tenho o quê, gente? 1? Si para Dó? Não tem problema. Não, se acabou. Meio. De Mi para Fá e Si para Dó, gente, eu tenho meio. Aqui eu tenho meio. De Dó para Ré, 1. Deu 1 tom e meio. E aí, o que eu vou ter que fazer com Ré? Sustenido. De Ré sustenido para Mi, eu tenho o quê? Meio. Exatamente. Ré sustenido para Mi, eu tenho meio. E de Mi para Fá? Mi para Fá e Si para Dó, eu sempre tenho meio. Então aqui, ó, deu 1 tom e tem que ter o quê? O que eu vou fazer com Fá? Sustenido. Gente, vocês estão com medo de responder por quê? Não pode ser assim não, gente. Pode responder, ué. Nós estamos aqui para aprender mesmo. Tem que falar errado mesmo. Vamos lá. Ré maior. Qual que é a primeira nota? Ré. Segunda. Fá. E depois? Lá. Ré, Fá, Lá. De Ré para Mi, tom. Mi para Fá, semitom. O que eu tenho que fazer com Fá? Semitom. Fá sustenido para Sol, semitom. Sol para Lá, tom. O que eu tenho que fazer com Lá? Nada. Ok. Fá maior. Quais são as notas? Fá, Lá, Dó.
Fá para sol, tom. Sol para lá, tom. Tem que fazer alguma coisa no lá? Lá para si, tom. Si para dó, semitom. Tem que fazer alguma coisa no dó? Não. Sol maior. Quais são as notas? Sol, si e ré. Acho que eu tenho De sol para lá, tom. Lá para si, tom. Tem que fazer alguma coisa no si? Não. Si para dó, semitom. Dó para ré, tom. Tem que fazer alguma coisa no ré? Não. Dó maior. Dó, mi, sol. De dó para ré, tom. Ré para mi, tom. Tem que fazer alguma coisa no mi? Mi para fá, semitom. Fá para sol, tom. Tem que fazer alguma coisa no sol? Não. Mi maior, primeira nota, Mi, depois Sol, depois Si. Mi para Fá, semitom, Fá para Sol, tom. Tem que fazer alguma coisa no Sol? Sustenido. Sol sustenido para lá, semitom, Lá para Si, tom. Tem que fazer alguma coisa no Si? Não. Lá maior. Primeira nota, Lá. Depois, Dó. Depois, Mi. De Lá para Si, tom. Si para Dó, semitom. Tem que fazer alguma coisa no Dó? Sustenido. Dó sustenido para Ré, semitom. Ré para Mi, tom. Tem que fazer alguma coisa no Mi? Não. Aí você diz. Pode pagar? Corrigiram? Depende também. Deus tá na frente. Eu achei que não tinha. Porque quando a pessoa aprende na prática, ele não usa letras. Você não está atento? Mas o que usa mais no dia a dia? A maioria dos passagens é ler hoje, né? Ou não? Cifra. Na verdade, assim, ó, era para o contrabaixo, o violão, o instrumento, tablatura, mas ninguém lê tablatura. Então todo mundo opta por ler cifra. Meu Deus, né? É. Muito Mas difícil. eu vou baixar a partitura da música, por exemplo, no YouTube lá. Entendeu? Para sax. Qualquer tipo de instrumento, ou não. Normalmente não é letra ou tá? Não. Se for para instrumento melódico, você vai encontrar partitura. Você vai encontrar letra quando for cifra melódica. A gente chama de cifra melódica. Aí vem o nome das notas em vez de vir as notas, em vez de vir a divisão. Só que aí a pessoa tem que conhecer a música para poder tocar, porque senão ela não consegue tocar não. Ela vai ver lá que tem um monte de nome de notas lá e não vai saber tocar. Ela só vai tocar se ela conhecer a música. Já a partitura, mesmo se você não conhecer a música, mas você souber ler partitura, você vai conseguir tocar a música normal. Mas eu falo assim, você falou que o instrumento melódico, você acha que a partitura mais... Melódico você encontra partitura mesmo, na pauta. Você vai se matar, você, com a cifra já. Não, com a pá, não é cifra não. Cifra é essas letras que a gente está usando aqui. Partitura mesmo é quando você tem mais notas. Isso. Cocheia, sem cocheia, você está na partitura. Entendeu? Aí o que acontece? Para, por exemplo, o violão, ele está procurando uma música lá para ele. Ele vai encontrar lá a música com a cifra, que é a letra por cima, e pode ser que ele vai encontrar na tablatura, que é um tipo de partitura para violão. Mas aí é quem faz violão clássico. Ele não vai tocar acorde, ele vai fazer somente o dedilhado.
que é outro nível, né? Os menores agora. Os acordes menores, a diferença dele em relação aos maiores é que da primeira para a segunda nota eu tenho um tom e meio e da segunda para a terceira eu tenho 2 tons. É o contrário, né? Então vamos lá. Lá menor, quais são as notas? Lá, Dó e Mi. De Lá para Si, tom. Si para Dó, semitom. Eu não estou em meio. Tem que mexer no Dó? Não. Dó para Ré, tom. Ré para Mi, tom. Tem que mexer no Mi? Não. Tá certo. Si menor. Quais são as notas? Si, Ré, Fá. De Si para Dó, semitom. Dó para Ré, tom. Tem que mexer no Ré? Não. Ré para Mi, tom. Mi para Fá, semitom. Tem que mexer no Fá? Sim, porque tem que ter 2 tons. O que eu vou fazer com Fá? Sustenido. Mi menor. Quais são as notas? Mi, Sol, Si. De Mi para Fá, semitom. Fá para Sol, tom. Tem que mexer no Sol? Não. Sol para Lá, tom. Lá para Si, tom. Tem que mexer no Si? Não. Tá? Certinho. Dó menor, qual é a primeira nota? Dó, depois Mi, depois Sol. Vamos lá, de Dó para Ré, tom. Ré para Mi, tom. Tem que mexer no Mi? O que eu vou fazer com Mi? Bemol? É bemol mesmo, gente? Por que é bemol? Só não sabe explicar, mas sabe que é bemol, né? Porque tem que diminuir meio tom, porque tem que ter 1,5. Tem 2, eu coloco o bemol abaixo da entoação da nota no semitom. Beleza. De Mi bemol para Fá é tom, Fá para Sol é tom. Tem que mexer no Sol? Não. Olha aqui. Tem que mexer? Não. Fá menor. Na verdade, o Mi para Fá é meio. Mas como ficou no bemol, passa bemol. Fá menor, qual é a primeira nota? Fá. Depois? Dó. De Fá para Sol, tom. Sol para Lá, tom. Deu 2 tons. O que eu tenho que fazer com Lá? Bemol. De Lá bemol para Si, eu vou ter o quê? De Lá para Si, sem ter o bemol, eu já tinha quanto? 1 tom, não é? Vai ter mais meio, então eu vou ter 1 tom e meio. 1 tom e meio. E de Si para Dó eu tenho o quê? Si para Dó, meio. Então deu 2 tons? Deu 1 mais meio, deu 2. Então não tem que mexer no Dó. Presta atenção aqui, ó, gente. Ó, o que acontece? De Lá para Si, eu já tinha 1 tom. Só que agora o que acontece? O Lá tem um bemol. Então eu aumentei a distância. Então eu passei a ter 1 tom e meio. Tá? Então eu já tinha 1 tom e meio. E de Si para Dó eu sei que é meio mesmo. Então eu peguei mais um meio lá, deu 2 tons. Eu tenho que ter 2 tons. Sol menor. Sol, Si e Ré. Sol para Lá, tom. Lá para Si, tom. Tem que fazer alguma coisa com Si? Por quê? Bemol. De Si bemol, ó, presta atenção. De Si bemol para Dó eu tenho o quê?
De si para dó eu tenho o quê? Si para dó é meio, certo? De si para dó eu tenho meio. Só que agora o si é bemol. Então eu tenho quanto? Mais meio. Mais meio. Então eu tenho um tom. De si bemol para dó eu tenho um tom. Porque o que acontece, gente? Ó. Se o homem meio tom. O que acontece? Eu tinha meio tom de si para dó. Só que o si agora ele é bemol. Então eu passei a ter um tom de diferença. Então de si bemol para dó eu tenho um tom. Si bemol para dó eu tenho um tom. E dó para ré eu também tenho um tom. Tem que mexer no ré? Não. Tem que tomar cuidado com isso aqui, gente. Ré menor. Primeira nota. Ré, depois Fá e Lá. De Ré para Mi, tom, Mi para Fá, semitom. Então um tom e meio tem que mexer? De Fá para Sol, tom. Sol para Lá, tom. Dois tons, tem que mexer? Não. É isso aí. Aí eu pedi para colocar esses acordes na pauta, tá? Coloquei o desenho das pautas, os acordes maiores na primeira pauta, os acordes menores na segunda pauta. Tranquilo? Nem um pouco. Me fiz essa. É só isso aqui que você colocou na pauta? Por quê? Faz só a primeira. Essas acordes maiores aqui, por exemplo, se eu pegar as notas do saco, Maior. aí é só escrever? Eu não sei o que faz. Vou fazer. Pode pagar? Primeiro é pra pegar. Aí eu já segui a minha, né? Deus tem misericórdia, é difícil. Eu vou sair também. Não, fala não. Não, essa aqui é mais fácil. Tem que passar. Essa aí não passou. Agora o outro. Ainda bem que tem pior. Isso porque não passa. Eu acho que não passa os piores ainda não. Tem mais pior que isso aqui. Entendeu? Me fala aí, qual que é o primeiro acorde? Do maior. Si maior? Então, ó. Si, Ré, Fá. Si maior, né? De Si para Dó é meio, Dó para Ré, tom. Então, um tom e meio. Só que tem que ser dois tons. Então, faz. E de Ré para Mi é meio, Mi para Fá também é meio, que eu coloco no sistema de Fá. É isso aqui que eu estou fazendo. Mas eu estou fazendo exemplo. Não, é muito difícil, não. Conseguiram colocar na pauta, não? Não. O próximo, qual que é o próximo? Ré, Fá e Lá. Ré maior? É. Ré, Fá, Fá sustenido. Lá. O próximo? É, Fá, Lá e Dó. Fá, Lá, Dó. Depois Sol, Si, Ré. Ré maior, Fá maior, Sol, Si, Ré, Sol maior. Depois é Dó, Mi, Sol. Depois. Mi, Sol sustenido e Si. Agora Lá maior, né? Isso. Dó sustenido e Mi.
Lembrando que na pauta, o acidente a gente coloca ele antes da figura, tá? Antes da nota, tá? Quando a gente está escrevendo o nome, a gente coloca o acidente depois. Por exemplo, Fá, Lá, Dó. Eu coloco, quando eu estou escrevendo Fá, Lá e Dó, eu coloco o bemol depois da letra Lá, né? Depois que eu escrevo Lá. E aqui não, aqui eu tenho que colocar ele antes da figura, tá? Porque a minha leitura é sempre daqui para lá. Outro detalhe, o acidente, se a nota está na linha, o acidente tem que estar na linha. Se a nota está no espaço, o acidente tem que estar no espaço. Se você colocar diferente, você está perdendo outra nota. É. Antes eu pensava que os menores não tinham sustenido, só bemol. Depois que eu fui entender que tem também. É. Porque depende se você precisa aumentar um pouco de minutório, né? Você vai ter que usar o aumento. Igual, por exemplo, nós entramos em sustenido e bemol. Porque Professor, existe eu lá. não posso pegar, igual aí, eu estava de férias, tem vezes que eu estou pegando lá em cima, não posso pegar lá em cima, não? Como assim? Não, eu fui contando assim, dó, passou lá assim, dó, eu comecei lá de novo, comecei o dó lá em cima, não podia fazer isso não. Eu tô aqui? É. Não tem problema, não. Ah, tá, porque eu fiz assim. Não, o negócio é você colocar a nota no lugar certo. Ela tem que estar no lugar certo. Mas existe uma música que usa sustenido bemol. Tem. Sustenido e bemol. Sim. Até escala, até se você fizer escala. As escalas menores. Por exemplo, a escala de Fá menor. A escala de Fá menor, ela tem um bemol, porém, Fá menor não. A escala é Ré menor, que é relativo de Fá. Eu tenho. Não, eu não lembro música que eu tenho de partitura que tem. Sustenido e bemol? Tem sim. Não vai ter na armadura de clave, mas o decorrer da música acontece sim. Se eu quiser levar um semitom ou um tom, eu vou ter que colocar um sustenido aí. Não é nada. Porque na partitura sustenido e bemol. Mas você entende? Pronto? Pronto? Pode pagar? Normalmente as escolas de música assim. A maioria não é na prática, né? É porque, na verdade, a culpa nem é da escola. Os alunos, ninguém quer saber de fazer teoria, não. Aí chegam lá na escola e falam assim, eu já estudei um pouquinho de teoria e tal, igual lá no Enem mesmo. Tem turma para teoria, mas ele nunca monta, por quê? Porque ninguém vai. Ninguém Quer estudar rápido. quer estudar rápido, quer só tocar. Tocar mais ou menos a música. Já chegou aluno lá para mim e falou assim, professor, eu tenho só 3 meses para me aprender a tocar. Quantos meses? 3. Uai, Eu falei, parabéns para você, meu jovem. Não, é porque vai ter uma festa lá na igreja e eu querendo tocar lá na igreja e tal, eu tenho um saco, já está parado há muito tempo. Eu falei, amém, meu jovem, você tem força de vontade? Você vai estudar em casa? Você já estudou teoria? Não, nunca estudei teoria. Você já tocou sax? Nunca toquei sax. Você fala, meu filho, não faço milagre não. Não faço milagre. Não tem jeito. Mas tem que pegar uma música, por exemplo, e toca. Não, uma música Você vai tranquila. só uma música. Não, eu tranquilo. Uma música só. 3 meses para aprender uma música, porque além da música ele ainda tem que aprender as notas. Né? E mesmo assim não fica sem Não, sinal. mas assim, se você pegar a partitura de uma música e tocar ela, acho que toca 3 meses. Mas se jogar outra partitura, ele toca. Não. Ele vai tocar aquela ali.
Você vai fazer o seguinte, você vai trazer para mim a música, você vai olhar com os instrumentistas lá da igreja, que tom que vai ser tocado a música, que aí eu passo para você nesse tom. Por quê? Às vezes eu te passo num tom aqui, chega lá e eu toco em outro, e acabou também sua vida. Você vai ficar com o instrumento lá parado. Mas é coragem comigo. É igual quando eu aprendi, na verdade eu não aprendi, eu decorei algumas posições de dedos e violino, né? Olhar, porque quem realmente aprende não esquece, né? Mas, gente, é relativo. É relativo. Pessoa, se a pessoa tiver força de vontade, ela sai lá na frente tranquilo, tá? Pronto? Posso pagar? Cadê o real do povo, hein? O Nenê avisou. Que ela não deixar de beber da Quanto tempo você acha que vai ter que entrar na prática? O que você imagina aí? Você acha que quer dizer, quem vai entrar na prática tem que persistir a teoria, né? Tem mais ou menos o que. Hoje as meninas não vieram, mas na outra aula elas vieram. Que hoje elas estão crianças. Acho que dá no mínimo umas Mas está tentando. dá no mínimo 4 dedicados, né? A maioria aqui. Eu acho que assim, quem está aqui, quando for fazer prática, eles não vão desanimar, não. Aí está dando mais Vai chance. chegar no mínimo 4, Não. chegar na prática e Os embora. que estão aqui é os que estão na prática. Eu não Os fiz que estão- nada. Isso aqui já foi peneirado, já. Já passou. Eu fiquei 3 semanas trabalhando sábado. Não, Aí se eu voltei. desistir, já desistiu. É só esse aqui mesmo. Esses aqui são Não, os mas que. essa aqui é mais 4. Só. Não, tem mais Não, tem quatro. a Leni, a menina A Leni, dela. a Lívia e as suas duas meninas. 4 pessoas mais. Todos que estão aqui estão São 10 com pessoas. frequência. São 10 São pessoas. Então, no mínimo são 6. 10 pessoas. 10 pessoas. Então, você acha que vai no mínimo 18 para a prática? Vai. Vai vencer tudo. Vai. Vamos todos nós, gente. Não, sabe que é o seguinte, os auxiliares de 4 não tem jeito, não. Não tem que na prática com 2 pessoas. Eu pensei que ia desistir agora no 75. Vai dar mesmo só. 45 do segundo tempo. Vai Não dar tem como É como não, não pode não. Tem que trabalhar Ninguém no pode deixar o povo quarto. desistir, gente. É claro que não. Eu, particularmente, eu acho que dos que estão aqui, dá para fazer prática sim. São 10. Dá para fazer sim. A única que pode errar mais sou eu, preocupado. Mas o resto é Você já todo tem mundo. algumas É só a partir de agora, gente, não falta mais, porque está na reta final de teoria, o que precisava passar, passou, entendeu? É pegar e rever tudo que eu já passei e bola para frente. O exercício da próxima folha, o que acontece? Eu passei os acordes e pedi para colocar o nome do acorde, tá? O primeiro acorde aí é o quê? Esse daqui? É. Esse daí é o dó. Dó o quê? Dó não, perdão, é ré. Ré? É ré maior, velho. Eu coloquei dó. Dó Ah, maior. é dó, verdade. É dó, tá certo, é dó. Deixa eu ver. Peraí que eu fiquei confusa. E o outro? Peraí. O outro é Fá menor. Deixa eu colocar aqui. Nossa, não vai entender não. Eu tô abafada aqui. Dó, Mi, Sol, Dó maior. E o outro Depois o outro é Fá menor. Lá, Dó. O outro é o quê? Fá menor. Fá menor. Depois é Mi, Sol, Si. É o quê? Peraí. Esse aí é Mi menor. Mi menor. Fá, Lá. É o quê? Esse daí é Dó. Ré menor. Ah, é Ré menor. Dó. Ah, esse aí. Pedal de vida. Sol, Si bemol e Ré. G. Sol menor. G menor. Aí eu escrevi G menor. Essas siglazinhas aí. Ah, mas dá um Você dúvida. sabe, mas. Esse Lá, daí Dó, sustenido, é Mi. Lá maior. Lá maior. Esse Mi, Sol aí sustenido. é Ré. Ó. Não é não? Mi, Sol sustenido e Si. Mi para fácil. Fá para
Ah, é mi, verdade. Sol sustenido é O outro é Fá. Fá, isso mesmo. E depois o outro é. Ré, Fá sustenido O outro e é Lá. Ré. Ré maior. Isso. Aí o outro é. Gente, ninguém está respondendo não, eu estou entendendo, tá tudo certo, né? Ah, eu não tô não, não tô não. Eu não tô Na não. verdade, isso aqui, se a pessoa pegar essa primeira, só não precisa assim. Por exemplo, se eu pegar da primeira para a segunda, Ah, se der 2, maior, se der 1,5, menor. Exatamente. Nem terminar de contar. Tem que terminar, né? mas eu não entendi isso ainda. Se der 2 tons, maior, se der 1,5, menor. Esse daí tá parecendo que é Si. Parece que é Si. Si maior. Si Ré Fá. Depois Sol Si Ré. Sol maior. Depois Dó, Mi bemol, Sol. O meu sol maior. Eu fiz sol menor. Sol menor já teve lá em cima. Dó menor. Esse último aí, eu falei que era para trocar o sustenido. Ele está na segunda nota, mas ele tem que ficar na terceira nota, tá? É Si menor. Si, Ré, Fá sustenido. Aí só sei que eu tava fazendo assim, olhar, eu tô colocando assim, me esposo, eu 84, mas eu derrubei esse número novo. 84? Queria fazer sem olhar. Se você pegar um tom na Sol maior, se você tocar ali, tá na direção do Sol maior, eu nunca toquei esse aqui. Aí você pega o quê? Você pega. Não entendi. Se você pegar, por exemplo, o tosco, se a pessoa falar assim, ó, você vai tocar em Sol maior. Sim. Aí você vai seguir ali, né? Sol maior ali, por exemplo, pegar. Não. Para instrumento melódico, não. Ele vai virar para você e falar assim, ó, você vai tocar no tom de Sol maior. O que você vai entender com isso? No tom de Sol maior, para mim, eu posso tocar qualquer nota, lembrando que o Fá vai ser sustenido. Só isso aí. O instrumento melódico tem que lembrar só disso. Ele tem que lembrar da escala. Agora, se for instrumento harmônico, pô, você vai tocar no tom de Sol maior. Aí no tom de Sol maior, ele vai ter que lembrar o quê? Os acordes que compõem o tom de Sol maior. Aí é outra coisa, né? São diferentes. Porque o sax ele toca na escala de Sol maior. Já o instrumento harmônico, o violão, ele toca no tom de Sol maior. Aí ele vai ter várias sílabas. Aí, por exemplo, no Sol maior, ele vai ter o tom, ele vai tocar o acorde de Sol maior, ele vai tocar o acorde de Lá menor, ele vai tocar o acorde de Dó maior, ele vai tocar o acorde de Mi menor, ele vai tocar vários acordes. Na verdade, quando a gente chama de vizinhos diretos e indiretos, são 5. Todo tom tem 5 vizinhos diretos e indiretos. Quando você sair de copiar, a gente só fazer a chamada. Adeilson, Amanda, Esse não. Maria Auxiliadora, Marinês,
anos tem que basta para você saber tocar o instrumento? No mínimo precisa. Quantos anos? Peraí, eu entendi. Formula a pergunta. Quantos anos você acha que anos tempo leva para saber tocar o instrumento? Para relaxar o corpo. Depende. Tem dois fatores. Depende do instrumento e depende do aluno. Depende do instrumento por quê? Porque tem instrumento que o grau de dificuldade dele é maior em relação aos outros. E depende do aluno, porque depende de quanto tempo que ele tem para estudar, se ele tem um instrumento ou não. Então são dois fatores muito importantes, entendeu? Porque assim, ó, eu conheço pessoas, eu tenho alunos que com 3 meses estavam tocando. Eu estou com uma aluna mesmo, eu tenho 5 anos de idade. Ela está fazendo aula de teclado comigo. Ela tem 4 meses que ela está fazendo aula comigo. Ela já toca. Ela já faz os acordes e faz a melodia. E ela não lê. Ela está começando a ler agora. Mas o que acontece? Eu dou aula para ela, o pai dela fica com ela na sala. Dou aula para ela. Quando chega em casa, o pai dela passa com ela. Passa, mesmo sem entender nada de teclado, ele pega e passa com ela. Quando é na próxima aula, ela já está fazendo belezinha, o exercício que eu passei. Mas o que acontece? Ele pega firme com ela. Aí ela estuda e ela tem teclado. Agora, se a pessoa não tem um instrumento e ainda não procura, que assim, eu conheço pessoas que dizem, não, eu não tenho teclado, mas tem alguém que empresta. E vai crescer mais tempo, consegue vir treinado para essa mãe. Depois da prática. Então, assim, depende do aluno. Maior parte depende do aluno. Porque o professor, ele vem para orientar. Pessoal, o seu caminho é esse aqui. Esse aqui que você tem que fazer, você tem que estudar assim, 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 assim. Só que se o aluno não estudar, infelizmente, não. Aí ele vai demorar bastante. Aí vai demorar bastante mesmo. Tudo depende do aluno, gente. 99% depende do aluno. 5% é do instrumento e 5% é do professor. E se desistir, demora mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. Muito mais. Né? Levamos. Aí assim, aí depois quando a gente chega lá na frente, que a gente vê, nossa, se eu não tivesse parado, olha onde que eu já estava. Mas depois que eu passar com a teoria aí, é muito fácil, porque é só aprender a posição, porque o resto já está tudo. O que acontece? Agora quem faz teoria tem que começar a aprender tudo. Aí tem que começar do zero. Aí não adianta não, entendeu? Porque o que acontece? Cada instrumento tem o seu grau de dificuldade. Cada instrumento requer uma parte que você aprendeu na teoria. Se você assim, não, eu acho que isso aqui eu não vou usar da teoria na prática não. Aí você pega e não dá muita ideia para aquilo ali. Mas chega lá na frente, você passa aqui. Entendeu? Aí a gente agarra. Tá? Igual aqui, ó. Aqui, igual assim, lógico que depois que você pega o instrumento, a gente tem que rever algumas coisas. Ó, na hora que você pega o instrumento, tem isso aqui, a gente aprendeu na teoria, era assim, 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 assim. Então vamos pegar e vamos fazer de novo, igual o tempo. A pessoa fala, professor, mas eu vou tocar violão eu não vou precisar fazer colcheia, nem semicolcheia, engano seu. O violão só vai precisar fazer isso sim, tá? Vai precisar saber tempo. Vai ter algumas cifras que você vai precisar dar um tempo só nela. Se você não entender nada de tempo, como você vai fazer? Tá, mas professor, lá na cifra é batida, tá? É batida. Mas aqui, ó, tem a hora que você vai ter que mudar a mão. E a hora que você vai ter que mudar a mão aqui, pode ser que seja colcheia, pode ser que seja semínima, pode ser que você vá dar aqui uma semibreve, vai ficar 4 tempos uma nota. Se você não souber isso, como você vai fazer? É diferente do teclado que você segura, né? Só segura. E dá o tempo. Aí você dá o tempo tocando. E o detalhe, você tem que saber contar também, tá? Tem isso também na vida. Lembra quando a gente estava fazendo leitura rítmica, que a gente ficava batendo e contando? É isso aí, só que você não vai ter como ficar contando, porque às vezes você vai estar cantando, e aí? Fala pra frente. Igual quem pega. O tempo, eu acho que
Sim. Igual, por exemplo, quem vai tocar instrumento melódico, instrumento de sopro, você não vai ter como ficar conta 1, 2, não, o instrumento está na boca, como você vai contar? Não tem jeito, não tem jeito. E assim, infelizmente, tá, gente, isso acontece. Tem muitos instrumentistas hoje em dia que tocam e não cantam. Eles sabem tocar, mas não sabem cantar. Não conseguem cantar afinado de jeito nenhum. Quem for no sopro na flauta não vai ter jeito. Mas é porque assim, eu falo que, por exemplo, eu conheço tecladista, gente, o camarada toca bem demais teclado, mas pede ele para cantar a música que ele está tocando. Ele não canta, ele não consegue cantar. Mas isso aí é porque, quando ele aprendeu a tocar, ele aprendeu só a tocar o teclado. Eu geralmente, quando eu ensino instrumento harmônico, eu gosto de que a pessoa cante a música, para ela sentir e para ela ter afinação, para ela já ir acostumando, porque se ela errar a nota, quando ela estiver cantando, ela vai perceber que ela errou a nota. Se a pessoa não canta, dificilmente ela vai ter um bom ouvido. Eu acho que eu cometi um erro aqui, professor. Eu coloquei que o piano é melódico e o teclado é harmônico. Piano é harmônico, teclado também é harmônico. Por isso que eu estou vendo agora falando para você. Quer ver, ó? Deu o nome de 3 instrumentos harmônicos. Harmônico é piano, violão, teclado, contrabaixo, guitarra. Estou falando dos instrumentos mais populares que a gente conhece, tá? Agora, instrumentos melódicos são flauta, trompete, trombone, clarinete, sax, violino. Violino ele entra como harmônico ou como melódico, porque ele tem como você fazer algumas notas harmônicas, sabe? No violino. Quando a pessoa tiver craque, né? Aí tem como fazer sim. Tranquilos? Então na próxima aula a gente termina de corrigir. Quem não fez, a ideia é que faz o 2, o 3 e faz o exercício da outra folha também. E eu vou ver se na semana que vem eu consigo trazer o teclado. Se eu trouxer o teclado, aí o que eu vou fazer? A gente olhar um pouquinho de afinação e a classificação de voz que vocês tinham falado cada vez. Aí eu faço a classificação de voz com vocês. Beleza? Vocês estão nos ouvidos. Aí me xinga, Aqui, mas não precisa ficar com medo, não, porque uma vez eu fui na igreja para fazer isso e o pessoal achou que estava no The Voice. Foi aquela coisa, gente, foram 50 pessoas fazendo classificação de voz. Aí assim, aí ficou eu, pastor, mais 2 pessoas na sala, o pessoal entrava tremendo de medo. Aí eu pedia para cantar uma música e eu fazia um exercício para mim ver até onde a pessoa conseguia. Gente, porque teve gente saindo de lá chorando. Você vai passar? Eu falei, sabe que eu passei? Eu falei, gente, eu estou fazendo uma classificação de voz, não é teste para ver se você vai cantar, se você não canta, não, é uma classificação vocal, tá bom? Senhor, meu Deus, nós te louvamos e agradecemos a Ti, papai, muito obrigado por essa maravilhosa aula. Leve-nos em paz para os nossos lares e venha nos abençoar poderosamente, hoje para todo sempre. Amém. Até semana que vem, gente.